Pastor Neemias. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sei que você tomou seu assento agora, mas nós vamos ler a palavra, amém? Glória a Deus. Libero perdão para que eu possa morar no céu com você também, tá bom? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro Reis, capítulo 18. A partir do versículo de número 30. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto você localiza, 1 Reis capítulo 18, quero aqui agradecer a Deus a oportunidade de retornar a esta casa de oração mais uma vez e poder estar congregados aqui com vocês. Hoje eu me faço acompanhado da minha digníssima esposa, irmã Helena Santos, que está aqui na frente, a mulher mais linda que existe na face dessa terra, e duvido alguém provar o contrário. Está comigo também o Caio, meu filho mais novo. Também está o Gustavo, que é o meu filho do meio agora, e é um cooperador da obra de Deus, que já está também pregando a palavra do Senhor. Ele também está nos acompanhando, o Lucas, e também a Mariana, que é a namorada do Gustavo, meu filho, minha futura nora. Ela não está orando bem, então vamos ver, grande é o livramento, né? Cantor Gesiel Queiroz está aqui, nos acompanha também, dentro de uma oportunidade nossa que nos é confiada. Ele vai estar adorando ao Senhor após a palavra, e eu gostaria que vocês o recebessem com um caloroso amém. Amém. Glória a Deus. Pronto, está resolvido, já não apanhe quando chegar em casa, né? Graças a Deus. Capítulo 18, versículo 30, a seguir. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez uma vala em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e os pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até a vala se enchia de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Então, nesse glória a Deus e aleluia que você está, você tome seu assento. É isso aí. Glória a Deus, aleluia.
contexto histórico deste capítulo é bem próximo, é o capítulo 17. E nesse capítulo anterior, que é o capítulo 17, nós temos uma situação que está ocorrendo sobre o Reino Norte, as 10 tribos, na capital de Samaria. É um tempo de apostasia na casa de Israel. O povo do Senhor, o povo da aliança, que deveria estar adorando o único e verdadeiro Deus, a esta altura da história está, linguagem minha, de cabeça para baixo, mergulhados numa apostasia sem precedentes. Dentro desse contexto, nós temos um rei, por nome Acabe, que conseguiu levar na sua história o título de o pior rei da casa de Israel. Ele conseguiu levar essa alcunha de pior rei da casa de Israel. Como se não bastasse, quebrou a aliança com Deus e com os princípios da lei de Deus, quando casou errado. Casou com uma mulher por nome Jezabel, sacerdotisa de Baal. Esta mulher governava por detrás do trono. Acabe tinha trono, mas quem mandava era Jezabel. Jezabel governava nos bastidores. Ela tem à sua mesa aproximadamente 850 profetas. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá ou do poste ídolo. E essas duas divindades adoradas pelos cananeus influencia a fé, a cultura e o coração dos hebreus. Por um lado, Israel está inclinado diante de Baal, reconhecendo Baal como Senhor, como mestre, como aquele que era o provedor da chuva, do orvalho e de toda a agricultura, de toda a colheita e da agropecuária. Por outro lado, Azerá, ou poste ídolo, que era a deusa feminina, também era cultuada e adorada principalmente dentro de um templo em Samaria, construído pelo rei Acabe, atendendo o pedido de Jezabel, sua mulher. E durante o culto dentro desse templo, a imoralidade estava em alta, a prostituição estava em alta, a sexolatria estava em alta, ninguém era de ninguém e ninguém entendia ninguém. É nesse contexto que Deus está procurando alguém para usar como referência, como instrumento, como homem de Deus, como boca de Deus, como porta-voz de Deus, como profeta de Deus. Deus olha para o palácio, não encontra, o rei está desviado. Deus olha para o templo, não dá, está todo mundo de cabeça para baixo no pecado. Deus olha para as casas dos israelitas, todos estão vivendo tempo de apostasia. Se Deus não achar no palácio, não achar no templo e não achar na casa, ele vai buscar um novo endereço. E não achando em Samaria, o Deus que não perde ninguém de vista, abre o seu mapa mundi, linguagem minha, e coloca o dedo em uma cidadezinha por nome Tisbe ou Tisbé. E encontra dentro dessa cidade tão pequena, aos arredores do Jordão, nos termos de Gileade,
um homem por nome Elias. Quem era Elias? Não sabemos. A Bíblia não fala a sua árvore genealógica. Ele não tem uma genealogia, não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos. Ninguém sabe se casou, se teve filhos. Entra como anônimo, sai como anônimo e ninguém ficou sabendo de nada. Se o critério para ser usado por Deus tem que ter história, Elias não podia então. Vou repetir. Se o critério para ser usado por Deus tem que ter história, Elias não serve. Porque se não tem genealogia, não tem história. Se não tem uma árvore genealógica, não dá para falar quem foi o pai, quem foi o avô, quem foi o bisavô, e não deixou nenhum legado histórico para alguém, humanamente falando. Como com Deus não funciona assim, até quem não tem história para contar, Deus chama para contar a história que vai fazer. Então, talvez você esteja aqui dizendo, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não sou filho de uma líder do círculo de oração que tem o joelho roxo de tanto orar, meu pai não é pastor, não é profeta, não é isso, não é aquilo. Quem disse que Deus precisa disso para levantar alguém? Deus é expert em pegar o que não tem para ter, o que não é para é, o que não foi para ser, o de longe para ficar perto, o caído para ficar de pé. Deus é expert em usar instrumentos totalmente opostos à nossa razão humana, porque Deus não vê como o homem vê por fora, mas Deus contempla é coração. Então, no critério de Deus, Elias serve. No critério de Deus, Elias é o instrumento da vez. Agora, é bem verdade que quando Deus não encontra em Samaria, quando Deus não encontra dentro da casa de Israel, no reino norte, sobre as 10 tribos, quando Deus não encontra no palácio, e Deus vai encontrar fora das cercanias de Samaria, é bem verdade que Deus só pôde encontrar alguém que por si mesmo já estava separado para Deus. A pessoa que Deus vai chamar já vivia a vida separada. Então Deus não chama para você separar. Primeiro você separa, depois Deus chama. Deus não te escolhe para depois você viver vida consagrada. Consagre-se antes para Deus te escolher. Deus não te chama para depois te ungir. É porque você já está separado que Ele vai te chamar. Elias não foi chamado para ser, ele já era antes de ser chamado, ele só estava separado e esperando o tempo de Deus para a vida dele. Deus não encontrou em Samaria, mas encontrou em Tisbé, nos termos do Jordão, aos redores de Gileade, porque alguém lá já estava vivendo uma vida separada para Deus. Então separe a sua vida hoje para Deus te usar amanhã. Consagre a sua vida agora para Deus te usar no futuro próximo. Se esconda de tudo aquilo que tem por natureza manchar a sua comunhão com Deus, e Deus a seu tempo vai te apresentar diante da igreja e do povo, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Ninguém sabia da existência de Elias, a não ser Deus, que é o Criador e o autor da vida. Então Deus vai levantar esse profeta, e quando Elias chega nas páginas da Bíblia, no capítulo 17, no versículo 1, vejam vocês como Elias chegou. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor. Primeira mensagem de Elias tem um tom interessante, ele diz assim: vive o Senhor. Por que vive o Senhor? Porque a mensagem da época, que era pregada por Jezabel, que ela mandava os 450 profetas disseminar no reino norte, a mensagem tinha como tema: Jeová não existe e Baal é Deus. Jeová não existe e Baal é Deus. Esse era o tema da pregação dos 450 profetas que comiam na mesa de Jezabel. Vale ressaltar que esses profetas eram assalariados, eram pagos, eram sustentados por Jezabel para disseminar esta mentira: Jeová não existe e Baal é Deus. Quando Elias aparece, ele aparece: vive o Senhor, vive o Senhor, vive o Senhor, vive o Senhor, vive o Senhor.
A palavra vive o Senhor na boca de Elias, ele está dizendo, é mentira de Jezabel que diz que Deus não existe, que Baal é Deus. Eu vim provar para vocês que o meu Deus é vivo. Vive o Senhor, vive o Senhor, vive o Senhor. Vive o Senhor. O tema dele é contra o tema que está pregado. A mensagem dele é contrapor, é apologética, é defesa de fé contra a mensagem que estava sendo pregada em relação à não existência de Deus e à adoração a Baal. Como se não bastasse, ele diz, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Mas antes de eu pregar para vocês, eu estava lá falando com Deus que fez o céu, que fez a terra, buscando dele a palavra, a autoridade, a unção e a graça, para vir aqui transmitir uma mensagem séria. Qual é a sua mensagem, Elias? Ele vem e diz assim, ó, não haverá chuva e nem orvalho durante 3 anos e 6 meses, senão segundo a minha palavra. Ele vem com uma mensagem confrontadora. Ele vem quebrando o Baal no meio. Ele vem dizendo que não haveria nem o orvalho e nem a chuva, porque se ele falasse não vai chover, aí orvalho. Então ele chega dizendo, não vai ter orvalho e não vai ter chuva, para vocês saberem que Baal não manda no céu e não manda na terra. Agora o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem eu prego, este sim manda no céu e manda na terra, e não vai haver nem chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. A Bíblia não diz que Deus assinou a palavra de Elias de imediato, não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, Tiago capítulo 5, versículo 16 a seguir, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E a Bíblia diz que Elias orou para que não chovesse. Quando Elias chegou para Acabe e disse assim, ó, não haverá orvalho nem chuva, segundo a minha palavra, Elias não foi para casa tomar um café, tomar um chá, um suco de laranja, descansar, porque acabou de pregar e não vai ter chuva nem orvalho. Não, ele foi para casa, mas ele foi orar e disse, Senhor, acabei de profetizar que o Senhor vai fechar a porta de cima e a de baixo, então me honra lá, eu estou orando aqui, fecha esse negócio aí, fecha aí, e a Bíblia diz que ele orou para que não chovesse. Deus fechou a porta do céu, Deus fechou a porta da terra, o nome do Senhor foi glorificado durante 3 anos e 6 meses, segundo a palavra do profeta, que foi orar pela pregação que ele acabou de pregar. Toda pregação que nós pregamos, nós oramos para Deus cumprir aquilo que nós acabamos de pregar, porque nós não temos a palavra final, mas Deus tem a palavra final da nossa mensagem. Enquanto Elias ora e Deus fecha a porta do céu e da terra, sobrou um problemão para o profeta, mas do profeta cuida Deus. Porque de repente a seca começa a tomar conta de todas as regiões de Samaria, mas Deus dá um endereço ao profeta, levanta-te e vai ao ribeiro de Querite, fica ali, porque ali eu vou te alimentar, eu vou dar ordem aos corvos para te levar o pão e a carne pela manhã, o pão e a carne ao final do dia, e você vai beber da água do ribeiro de Querite. E para lá foi o profeta, talvez pensando consigo mesmo, ó vida boa essa vida de profeta, a gente prega ali, Deus fecha as coisas, e mais cuida da gente, não deixa a gente passar fome, não deixa a gente passar sede, sempre tem um ribeirinho preparado para a gente, lá vem um corvo trazendo pão, trazendo a carne, é pela manhã, é pela tarde, os bichinhos faz jejum e não toca nada daquilo que é do profeta, e ele bebe a água cristalina do ribeiro. Mas a Bíblia diz assim, e o ribeiro secou, e o ribeiro secou, e o ribeiro secou. Deus é expert em secar ribeiro de crente folgado. Quando você pensa que está muito na folga, diz, aqui é gostoso, olha, aqui dá para dar um glória a Deus melhor, aqui o aleluia sai até mais cheio, aqui a língua estranha parece que é
bem estranha mesmo. Aqui a vontade de erguer a mão é bem alta para dizer, oh glória, coisa boa é ser crente. Mas aí o pai vem, deixa eu secar esse ribeiro aqui, porque senão não vai fazer mais a obra. Deixa eu secar isso aqui, deixa eu fechar essa porta aqui, porque senão não vai querer mais ir para o campo evangelístico, não vai querer mais para o campo missionário, não vai querer mais evangelizar nas ruas, nas praças, nos becos, nos valados. Então quando Deus perceber que você está muito folgado no ribeiro, ele vem, seca a fonte, você entra na prova e diz, Senhor, o que será de mim? E ele faz uma nova agenda para você. Levanta-te, vai a Sarepta de Sidom, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Oh, que coisa boa é ser profeta. Ele já preparou um novo endereço. Eu vou então para os tempos. Da onde que é mesmo? Sarepta de Sidom. Ah, é para lá, vai para lá. Vai lá, no ribeiro eu te medi, você está na medida certa. Mas na Sarepta de Sidom, você vai para a fornalha, vai ser provado como fogo. Aí ele vai para a Sarepta de Sidom, achando que vai encontrar uma viúva que tem uma grande fazenda, que tem de tudo, de fatura na casa, e ele encontra uma casa com 4 crises. Primeira crise é a crise financeira. Segunda crise é a crise da morte. Terceira crise é a crise da enfermidade. Terceira crise é a crise do pecado. Quando ele chega na casa, a mulher está pegando cavacos para poder fazer a última refeição e ela vai morrer junto com o filho e a palavra dela. A primeira crise dela então é a crise financeira, ela não tem mais nada. A segunda crise é a crise da morte, que o marido já foi. A terceira crise é a crise da enfermidade, que o filho morreu. A quarta crise é a crise do pecado, que ela chama o profeta e diz, vieste trazer a minha memória, os meus pecados? A casa está em crise, ele achou que estava indo para um lugar bem à vontade, onde Deus ia suprir toda a necessidade dele, e mal ele sabia que Deus está mandando ele para uma casa cheia de crise. Mas no caminho da casa para a crise, Deus já está falando no coração dele, ela tem o que muita gente não tem, ela tem o que muita gente não tem. O que ela tem? Ela tem um copo de água fria, e Jesus disse que se você receber um profeta no caráter de profeta, e dar a ele um copo de água fria, você recebe um galardão de profeta. Ela tinha o que muita gente não tinha. O que ela tinha? Farinha na panela e azeite na botija. Farinha é um tipo da palavra e o azeite é um tipo da unção do Espírito Santo. Ela tinha o que muita gente não tinha. Era só misturar a farinha com o azeite com a farinha, o bolo estaria pronto e alimentaria. Ela tinha o que muita gente não tinha. Às vezes você passa por Sarepta e acha que lá só tem crise, só tem derrota, só tem pecado, só tem morte, só tem miséria, porque a qualidade financeira dele ou dela não é melhor, mas lá tem água fria, lá tem farinha, lá tem azeite, ela tem aquilo que muitos não tinham. Ela tinha oferta para dar um profeta, e quando ela tem oferta para dar o profeta, enquanto ocorre 3 anos e 6 meses em todas as regiões, a casa dela é um tal de farinha na panela e azeite na botija, farinha na panela e azeite na botija, farinha na panela e azeite na botija. 3 anos e 6 meses de seca, mas a casa dela, farinha na panela e azeite na botija, farinha na panela, azeite na botija. Enquanto alguns estão passando fome, na casa dela, farinha na panela e azeite na botija. A providência de Deus entrou naquela casa e Deus sustentou e cuidou daquela família. Ele sai desse contexto e entramos no capítulo 18 então. No capítulo 18, versículo 1, já é 3 anos e 6 meses mais tarde. Sucedeu que depois de muitos dias, 3 anos e 6 meses, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora é Deus que está dizendo, já se passou os 3 anos e 6 meses, que Tiago vai falar no capítulo 5, versos 16 a 17, da sua epístola universal. Então agora o Senhor está dizendo, eu vou abrir o céu, eu vou derramar a chuva. Vai lá e fala com Acabe o que eu vou fazer. Quando Elias vai ter com Acabe, Acabe está muito interessado em uma coisa, ele está interessado em achar capim para dar para os seus camelos e para as suas mulas. Acabe está interessado em achar capim para alimentar camelo e mula, porque essa é a mentalidade de quem não tem alimento para dar para o povo. Quem não tem alimento para dar para o povo, fica procurando capim para alimentar camelo e mula. É diferente de um profeta que está no mesmo texto, por nome Obadias,
que pegou 100 profetas e escondeu dentro da caverna de 50 em 50, e a Bíblia diz que Obadias tinha água e tinha pão e tinha água, tinha água e tinha pão, tinha pão e tinha água, tinha água, tinha pão, tinha pão e tinha água. Ou seja, ele tinha o pão da palavra, ele tinha a água do Espírito, ele tinha o pão da palavra, ele tinha a água do Espírito, ele tinha o pão da palavra, ele tinha a água do Espírito. Enquanto Acabe tem capim, Obadias tem pão e tem água. Enquanto Acabe está preocupado com mula, Obadias está sustentando e protegendo o profeta. O que você tem para oferecer às pessoas que estão à sua volta? O que você tem para oferecer a este irmão que está aí do teu lado? Só dá pão quem tem pão, só dá água quem tem água. Quem tem pão dá pão, quem tem água dá água. Quem não tem pão e não tem água, sobrou só o capim. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nesta manhã, nessa madrugada, nós possamos sair daqui com a nossa vida e a nossa despensa cheio de pão e de água, para poder dar pão e água a quem tem fome da palavra e sede da presença do Espírito Santo. Elias se encontrou com Obadias e disse a ele: diga a Acabe que eu preciso falar com ele. E Obadias disse: olha, não é de hoje que ele está te procurando, e na verdade a notícia não é muito boa, porque se espalha por aí que você é um verdadeiro perturbador de Israel. E Elias disse para ele, diz a ele que eu vou ter com ele, e eu tenho uma mensagem de Deus para ele. Quando Elias confrontou Acabe e se encontra com ele e o confronta, ele diz: Acabe, chama todo o povo e se reúne no Monte Carmelo, porque agora é o dia da decisão. Não vai dar mais para vocês ficarem divididos, não vai dar mais para vocês ficarem cocheando entre dois pensamentos, se adora a Deus ou se adora a Baal, se serve a Deus ou se serve a Baal, se teme a Deus ou se honra a Baal. Deus está cansado de ser trocado, de ser substituído ou de ser dividido entre uma fé verdadeira e entre uma falácia de uma apostasia e de um politeísmo que vocês estão vivendo. Então está na hora de vocês decidir. Vamos ao Monte Carmelo e eu faço um grande desafio. O Deus que responder por fogo, esse sim será o Deus verdadeiro. O Deus que responder por fogo, esse sim é o único Deus verdadeiro e o único Deus que deve ser adorado. Quando a Elias alimentou o coração de Acabe e alimentou o coração de todo o povo com essa expressão, todos aderiram a isso e disseram: boa é esta palavra, porque o próprio Baal era adorado como um Deus sol, ou como aquele que aquece, como aquele que providencia o fogo, o relâmpago e o trovão. Então enxergaram em Baal a capacidade de acender o fogo, enxergaram em Baal a capacidade do relâmpago e do trovão. Então Elias os confrontou para aquele duelo, para ver quem era verdadeiramente o Deus que ia responder com fogo. Quando chegou o momento do grande desafio, Elias deu a eles a prioridade, porquanto eram muitos. Então Elias pegou 2 novilhos, entregou um novilho para os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, deu a eles a prioridade, começar o seu ritual, o seu culto, a sua oferta, o seu sacrifício, a sua adoração. E a Bíblia diz que desde amanhã até o período do meio-dia, eles começaram a cultuar a Baal e a clamar a Baal e a invocar a Baal para responder segundo o que fora colocado como desafio, a responder com fogo. Mas quanto mais eles clamavam, menos barulho se ouvia, porque nem o eco de uma voz podia se ouvir durante o momento em que eles ofereceram o sacrifício. Como não bastasse e não houve uma resposta, eles começaram então a pular ao redor do altar, para ver se chamava a atenção de Baal, e nada aconteceu. Como se não bastasse clamar e pular, começou a rodar em volta do altar, e nada lhe aconteceu. Como se não bastasse pular, clamar e rodar em volta do altar, começaram então a se cortar com lâminas, e o seu sangue começou a esvair-se pelo corpo, mas sem nenhuma resposta da divindade por nome Baal. Quando em todo o sistema de litúrgico, de culto, do contexto cananeu,
anel foi oferecido sem nenhuma resposta do céu. Elias estava dando gargalhadas, Elias estava zombando, Elias estava dizendo: clame mais alto. Elias estava dizendo: fala mais alto. Elias estava dizendo: talvez ele está atendendo alguém, deu prioridade para outro. Elias estava dizendo: talvez ele saiu, foi de férias. Elias estava dizendo: porventura ele não está descansando. Elias estava dizendo: será que ele não foi viajar? Elias estava zombando dos profetas de Baal, provando para eles que a divindade que eles adoravam tinha boca, mas não fala, tinha olho, mas não via, tinha mão, mas não apalpa, tinha pés, mas não mandava, tinha ouvido, mas não ouvia, tinha garganta, mas não saía som nenhum, e todos quantos estavam o adorando se tornavam semelhantes a eles. Por isso que o salmista vem salmodiando no Salmo 115, verso 1 a seguir, dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, ao teu nome dai glória. Ele vem salmodiando, dizendo a respeito daqueles que fabricavam as imagens de escultura, e dizia: essas imagens que vocês fabricam, elas têm a mão, mas não apalpa, têm o pé, mas não anda, têm a boca, mas não fala, tem garganta, mas não sai som nenhum, tem os olhos, mas não enxerga, tem o ouvido, mas não ouve. Então vocês se tornam semelhantes a eles. Mas o Elias está dizendo que o Deus que ele serve é um Deus que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem mãos e não está encolhida, tem pés e as nuvens é o estrado para repousar e receber os seus pés. Ele tem boca e fala, da sua garganta sai o som como de muitas águas, a sua voz é poderosa, a sua voz faz tremer o deserto de Cádiz, a sua voz despedaça o cedro do Líbano, a sua voz libera labaredas de fogo. E a Bíblia diz que no seu santo templo todos dão glória ao seu santo nome, porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus vê, o nosso Deus ouve, o nosso Deus fala, o nosso Deus caminha, o nosso Deus age, o nosso Deus estende as mãos, o nosso Deus opera, o nosso Deus sara, o nosso Deus cura, o nosso Deus liberta, o nosso Deus salva, o nosso Deus renova, o nosso Deus ampara, o nosso Deus abre a porta, o nosso Deus opera milagre, o nosso Deus opera maravilhas, o nosso Deus opera sinais, o nosso Deus opera prodígios, o nosso Deus liberta, o nosso Deus transforma, o nosso Deus batiza, o nosso Deus separa, o nosso Deus consagra, o nosso Deus levanta, o nosso Deus chama, o nosso Deus capacita, o nosso Deus envia, o nosso Deus respalda, o nosso Deus enche, o nosso Deus preenche, o nosso Deus dá dons, o nosso Deus dá vida, o nosso Deus purifica, o nosso Deus liberta, o nosso Deus chama pelo nome, o nosso Deus é adorado, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é sempre eterno, o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é glorioso, o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é majestoso, o nosso Deus é cheio de glória, o nosso Deus é cheio de majestade, o nosso Deus é cheio de poder, o nosso Deus está sentado no mais alto dos tronos, cujo céu dos céus não contém, não pode conter a sua glória. O nosso Deus é vivo, está em nosso meio, presente pelo seu Espírito, falando conosco pelo poder da sua palavra, e Ele espera dos nossos lábios que pelo menos saia uma meia dúzia de palavra que exalte, que glorifique, que enalteça o seu bendito, eterno e glorioso e precioso nome. Quem trouxe o glória a Deus entrega, quem tem um aleluia aí libera, quem pode erguer uma das mãos, quem pode adorar a este Deus, faça-o agora. Aleluia. Diante desse cenário caótico de apostasia, a espiritualidade de Israel está um caos. Deus quer promover um avivamento e quer trazer o seu povo de volta para a sua presença. Para que este avivamento ocorra, é necessário que haja mudança no pensamento, na fé, no coração, na atitude da nação de Israel. E essa mudança só pode ocorrer por meio do arrependimento.
Arrependimento é uma palavra que se define em 4 palavras, que é a mudança do pensamento, a mudança do coração, a mudança dos hábitos e a mudança das atitudes. Israel precisava mudar em 4 áreas, e para Israel mudar em 4 áreas, Deus precisou usar Elias para provocar, no contexto de Israel, um avivamento sem precedentes na vida de Israel. Avivamento é uma coisa que nós precisamos para ontem. Precisamos de um reavivamento, reavivar novamente aquilo que um dia já foi avivado. E quais são os caminhos para um reavivamento? Então vamos pensar pelo menos em 6 pontos rapidamente sobre o caminho para este reavivamento. Nós lemos o capítulo 18 no versículo de número 30 a seguir, e aparece aí uma frase que uso como primeiro ponto. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Esta expressão chegai-vos a mim, dita por Elias ao povo, significa: está na hora de nós congregarmos. Todo povo que deseja um reavivamento precisa entender que reavivamento é consequência de crente que congrega. Crente que não congrega nunca vai ser reavivado. Crente que não congrega nunca vai conseguir ser renovado na sua essência, na sua vida espiritual. Por isso que existe a igreja. Atos capítulo 2, versículo 42, fala dos 4 pilares da igreja. A Bíblia diz em Atos 2, 42, que aquela igreja permaneceu na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. São os 4 pilares que sustenta a igreja: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, a oração e o partir do pão. Por isso que existe igreja. Eu vou à igreja, nós vamos à igreja para a doutrina, para a comunhão, para a oração e para o partir do pão. Quando eu congrego, eu estou vivendo um tempo de renovo e de reavivamento na minha vida espiritual, na minha alma, no meu corpo, no meu espírito. Por isso que não é interessante você ser desigrejado. Não é interessante você viver uma vida desigrejada. Tem gente que não quer ser pastoreado, tem gente que não quer ser liderado, tem gente que não quer ser submisso, tem gente que não quer obedecer, tem gente que acha que pode ser crente online. O problema é que os crentes online, na maioria das vezes, vivem offline. Esse é o problema. Então não vale muito a pena ser crente online porque vive offline, porque o crente online está descolado do corpo. Se ele está descolado do corpo, então ele está offline. Agora, quando você está no corpo, aí você está ligado na fiação direta no céu e no trono da graça. Se você quiser experimentar um reavivamento, primeiro ponto: congregue. Não abandone a congregação, não abandone a igreja que você faz parte, não abandone os cultos aonde você congrega. Continue servindo ao Senhor, continue envolvido com os trabalhos da igreja, continue trabalhando para Jesus, porque este é o primeiro passo para que possamos sofrer um reavivamento ou um avivamento de dentro para fora. Alguém pode estar questionando: mas olha, não dá para mim, porque existem muitas coisas erradas dentro da igreja. Então eu te digo, bem-vindo. Por isso que você precisa estar nela, porque você é mais um errado que precisa estar dentro daquela que você acha que é errado, para Jesus consertar tanto a igreja como você. Mais um para a fila. Seja bem-vindo, a casa é sua, estamos todos em família. Isso é desculpa para a gente não congregar, mas se você não congregar, não tem fogo. Se você não congregar, não tem avivamento. Se você não congregar, não tem combustível para que o fogo venha pegar e incendiar o seu coração. Não abandone o culto, não abandone a igreja, não abandone a casa do Senhor. O salmista do Salmo 84, no verso 10, ele salmodiou dizendo
que na mente dele ele dizia que para ele valia mais um dia na porta do santuário da casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele disse na porta do santuário, ele disse na porta do santuário, ele disse na porta do santuário. Na mente dele, se tiver na porta já está bom, é melhor um dia na porta do que 1000 em qualquer outro lugar. No Salmo 122 ele vai mais além, disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Você tem alegria de ir à casa do Senhor? Você tem alegria de cultuar? Você tem alegria de congregar? Você tem alegria de fazer parte do corpo de Cristo? Você tem alegria de fazer parte da igreja, do organismo vivo? A igreja é um organismo vivo. Se você não estiver ligado ao corpo, você vai morrer, porque a mão não estiver ligada ao corpo vai apodrecer, o pé não estiver ligado ao corpo vai apodrecer, a orelha não estiver ligada ao corpo vai apodrecer. Você só tem vida porque está ligado no corpo. Então não saia do corpo, continue congregando, fica firme, vai servir ao Senhor e Deus vai renovar a tua vida, renovar as tuas forças. Em segundo lugar, além de Elias congregar o povo, chamar o povo, em segundo lugar, a Bíblia diz que Elias olhou e disse: é preciso reparar o altar do Senhor, porque o altar do Senhor estava quebrado. É necessário, em segundo lugar, reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Esse altar do Senhor representa o meu coração e o teu coração. Nós não vamos ao altar, nós somos o altar. Nós não vamos ao altar, nós somos o altar. O altar na Bíblia sempre foi um mecanismo de um homem se aproximar a Deus. O altar foi um meio providencial de relacionamento entre o homem e Deus depois que os nossos pais pecaram. Foi Deus que permitiu que se colocasse o altar, porque por intermédio do altar o homem poderia se aproximar de Deus através do altar. Então foi os meios que Deus criou para continuar tendo um relacionamento com o homem depois que o homem pecou. Mas o altar trouxe consigo 3 grandes problemas. O primeiro problema do altar foi os ciúmes. O segundo problema do altar foi o esquecimento. E o terceiro problema do altar foi a vaidade. O primeiro problema do altar foi os ciúmes, e isso está em Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 7, quando apareceu 2 grandes adoradores ou 2 grandes ofertantes. O primeiro se chama Caim, o segundo se chama Abel. E a Bíblia diz que ambos ofertaram ao Senhor, ambos foram ao altar, ambos ofereceram a Deus o seu culto, a sua adoração e a sua oferta. A Bíblia diz que ao cabo de dias, Caim ofereceu uma oferta ao Senhor do fruto da terra. A Bíblia diz que Deus não aceitou Caim e Deus não aceitou a oferta de Caim. Primeiro, Deus não olha para a oferta, Deus olha para o coração do ofertante. Deus não olha para aquilo que o ofertante está dando, Deus olha para o coração do ofertante, porque a oferta precisa acompanhar o coração. Se você traz uma adoração que o coração não acompanha, Deus já rejeitou essa adoração, porque o coração tem que acompanhar aquilo que você está adorando. Por isso que Jesus disse que a palavra do crente precisa ser sim, sim, não, não, que passar disso é procedência do maligno. A expressão sim, sim ou não, não quer dizer não perca o céu por 5 centímetros de distância, porque da sua boca para o seu coração é apenas 5 centímetros. Quando ele diz sim, sim, não, não, ele está dizendo sim, sim, não, não. Se você falar com a boca assim, o coração falar não, perdeu o céu por 5 centímetros. Se você falar não com a boca e sim com o coração, perdeu o céu por 5 centímetros. Ele está dizendo sim, sim, não, não. O que falar na boca, fala o coração. O que falar no coração, tem que falar a boca. Então isso é o sim, sim, não, não. Quando vieres à casa do Senhor para cultuar, para adorar, para glorificar, que a sua oferta seja verdadeira, porque antes de receber a oferta, ele recebe o teu coração. Ele recebe o teu coração. Deus rejeitou a Caim, rejeitou a oferta, porque o coração de Caim não acompanhou a oferta. Quando a Bíblia diz que foi ao cabo de dias que Caim ofereceu uma oferta
oferta ao Senhor é que Caim chegou tarde demais no culto. Olha, não chegue atrasado no culto, não chegue tarde demais no culto. Por quê? Caim chegou tarde. Como assim chegou tarde? Olha, se ele vive da agricultura, se ele vive daquilo que ele planta e que ele colhe, então ele vive dos vegetais, ele vive dos legumes, ele vive das verduras. E você sabe tanto quanto eu que os legumes, a verdura, os vegetais, se você demorar para consumir, apodrece. A Bíblia diz que ao cabo de dias, original do cabo de dias, não é só dias de semana, não, isso fala de anos. Faz tempo que ele não vem ofertar, então já se passou muito tempo. Quando ele veio, o que ele trouxe já está podre, e como está podre, Deus rejeitou ele, e rejeitou aquilo que ele trouxe. Deus não gosta de resto, Deus gosta de qualidade. Tem que dar primícia, tem que dar o primeiro, tem que dar o melhor. Nós estamos muito acostumados a dar o que resta, a dar o que sobra para Deus, e só que quando a gente quer primazia, a gente quer todo o contexto de qualidade e todo o arremeto de Deus para nós, para Ele dar todo o suporte possível. Ora, você não pode querer de Deus uma coisa que você nem colheu para alcançar isso aqui. Antes de você receber o benefício que vem da mão de Deus, você vai ter que dar a Deus aquilo que Ele merece. Então repara o seu altar para oferecer uma oferta agradável e aprazível no altar do Senhor. E antes que eu me esqueça, não estou falando de dinheiro, nem de dízimo de oferta, que isso aí é outra parte do culto. Estou falando da sua vida. Estamos falando de Romanos 12, versículo 1. Estamos falando de apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Estamos falando de dar o melhor da nossa vida a Deus no seu altar. Estamos falando de gastar toda a nossa vida na presença de Deus, porque já gastamos muito tempo com o mundo, com o pecado e com o sistema. Agora que Jesus nos salvou, o gostoso mesmo é gastar toda a vida na presença dele e deixar o Espírito Santo usar com força, com vontade, com graça. Quem aceita essa proposta de Deus nesta madrugada, de deixar Deus gastar a tua vida do jeito que Ele quiser. Agora o Abel é inteligente, o Abel não dá resto, ele dá primazia. O Abel não dá resto, ele dá primícia. O Abel é inteligente, ele não dá resto, ele deu a gordura, ele deu as primícias das suas ovelhas e ainda deu a gordura. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 4, que a oferta de Abel foi sobreexcelente, porque ele deu além daquilo que era comum dar. Hebreus 11, verso 4, diz que a oferta dele foi além daquilo que era comum dar. Ele não se contentou em dar só a primícia dos seus animais. Ele disse: eu vou levar uma gordurinha junto, sabe uma coisa? Jeová gosta de uma gordurinha, quer ver? Eu vou levar mais um pouquinho, além daquilo, eu vou entregar mais um pouquinho, porque ele merece mais, ele merece mais. Você trouxe uma reservinha a mais agora? Você trouxe mais um pouquinho? Oh meu filho, você estava tão bonitinho cantando, você estava tão alegrinho cantando, já acabou a graça, já acabou a força, não acaba não, vai, você tem mais um pouquinho aí, tem mais uma reserva aí. Ei, dá um cutucão nesse crente do teu lado, ele diz: cadê a reserva, rapaz, cadê a reserva? Balança ele, sacode ele, tira ele do sério, mexe com ele, fala para ele: cadê a reserva? Agora que é a hora da palavra, você vai dormir, não dorme agora não, agora é a hora da reserva, vai, dá mais um glória, arranca mais um aleluia, tira a força de onde não tem, levanta a sua mão, salta, pula, glorifica, exalta ao nome do Senhor. Mas o problema do altar, sabe qual que é? O primeiro problema do altar é os ciúmes, porque quando Abel deu o melhor para Deus, o Caim ficou com ciúmes, e por ciúmes levou ele ao campo, e levando ele ao campo usou a pedra, e por usar a pedra matou seu irmão Abel, o adorador por excelência. Assim é muita gente, as pessoas vêm à igreja, mas elas não vêm para o altar, elas não consertam o altar, elas não preparam o altar, elas não dão o melhor no altar, e quando encontra alguém que está dando o melhor, quer matar. Ora, você tem a mesma oportunidade que ele teve, você teve a mesma chance que ela teve. Aqui não tem ninguém melhor do que o outro. Aqui é o seguinte: veio adorar, adora, veio dar glória, dá glória, veio cultuar, cultua. É verdade. Agora existe uma diferença. Você pode ser da turma do Caim, que chegou atrasado e deu o resto, ou você pode ser da turma do Abel, que prioriza, chegou primeiro e quer dar o melhor. Você tem que saber de que lado você está, meu filho. Não precisa ter ciúmes do Abel, é só seguir o exemplo
dele. Não precisa ter ciúme de quem está no altar. E esse negócio de altar parece que é um problema na nossa vida. Quem não está no altar fala mal do altar. Quem está no altar gosta do altar. Quem não veio para o altar vive reclamando de quem está no altar, mas quando está no altar fala muito bem do altar. Quem não veio para o altar fica reclamando porque nunca teve oportunidade de ir para o altar, mas quando está no altar, que gostoso é estar no altar. Eu não sei, parece que a gente vai ter que começar a comprar altar e distribuir para os crentes para levar para casa, porque eles só ficam felizes quando estão no altar. Eles só ficam alegres quando estão no altar, só dá glória a Deus quando está no altar, só dá aleluia quando está no altar, só ergue a mão quando está no altar, só levanta o pé quando está no altar, só fala em língua estranha quando está no altar. Então vamos fazer uma campanha e vamos distribuir uns altares para ver se melhora. Ei, meu filho, não é esse altar que faz a diferença, mas é esse altar chamado coração. Se esse altar tiver de pé, se esse altar chamado coração tiver restaurado, qualquer lugar é lugar para você adorar, qualquer lugar é lugar para sentir presença de Deus, qualquer lugar é lugar para navegar no oceano do Espírito, qualquer lugar é lugar para erguer a mão, qualquer lugar é lugar para levantar o pé, qualquer lugar é lugar para sair correndo, qualquer lugar é lugar para falar em línguas estranhas, qualquer lugar é lugar para profetizar, qualquer lugar é lugar para sentir poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe qual é o nosso maior problema? É que muitas vezes em cima de um púlpito é uma vitrine, em cima de um púlpito a gente vira estrela, popstar, quer tirar selfie, tirar foto, dar autógrafo, fazer agenda, e a gente perde esse tempo todo. A gente não precisa disso. Se você já é um altar humano, já tem fogo do Espírito Santo aí dentro, você nem precisa esperar daqui e ir para lá, é de lá que vem para cá. O fogo já está pegando, já está queimando, já está ardendo, já está aí no teu coração. Só quem tem levanta a mão para glorificar, só quem tem exalta o nome do Senhor. Mas gera um tal de ciúmes nesse negócio. O segundo problema do altar é o esquecimento. Como assim? Porque enquanto a gente não tem, a gente vai para o altar, mas depois que recebe, a gente esquece que tem que voltar para o altar. Então chama-se o período do esquecimento. Vocês lembram que Abraão começou no altar? É Gênesis capítulo 12, versículo de número 7. Desde o versículo 4 ao versículo 7, Abraão chegou nas regiões de Canaã. Abraão foi para os carvalhais de Manre. Abraão foi para a região de Ai. Abraão foi para o sul ou para o Neguebe, e para onde Abraão foi, ele levantou um altar, e nesse altar ele invocava o nome do Senhor. A palavra invocar quer dizer prestar um culto público ao Senhor, com ação de graças e intercessão. Não era um altar para oferecer um sacrifício, uma oferta cruenta, um animal imolado. Era um altar de invocar, de ter a presença de Deus, de buscar a face de Deus, pelo culto público, pela ação de graça e pela a intercessão. Enquanto Abraão tinha altar, tudo dava certo na vida dele. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao versículo 20, que Abraão desceu ao Egito. Quando Abraão desceu ao Egito, ele não levantou altar, e por não levantar o altar, ele contou uma meia verdade. Toda meia verdade é uma mentira inteira. Ele contou uma meia verdade, mas uma meia verdade é uma mentira inteira. Ele fez tanta coisa errada lá no Egito, que o rei do Egito, quando mandou Abraão sair com Sarai, com seus servos, suas servas, inclusive Agar, ele mandou os servos deles ir até a porta da cidade para ter certeza que saiu, porque só foi problema no Egito porque não tinha altar. Quando nós deixamos o altar, nós somos um problema onde a gente chega. Quando a gente abandona o altar, quando o nosso altar está quebrado, quando o nosso altar está em ruína, irmão, qualquer igreja que a gente chegar vai ser um problema para aquela igreja. A gente chega lá, o irmão diz: olha, Deus mandou uma bênção. É 6 meses para dizer que não é bênção, a coisa ele manda de volta esse pacote aí, que é só problema para a gente. Por quê? Porque a gente deixou o altar. Abraão desceu ao Egito, e quando ele saiu de lá, ele trouxe muita coisa. Ele trouxe o ouro, ele trouxe a prata, ele trouxe o jumento, ele trouxe o boi, ele trouxe a vaca, mas ele também trouxe Agar. Foi um problemão na vida dele, porque deu uma descidinha no Egito e não levantou um altar. Capítulo 3 do livro do Gênesis, quando ele voltou para o lugar do origem, a primeira coisa que ele fez foi levantar
levantar um altar. Agora sim levantou um altar e buscou ao Deus de seu pai, ou seja, buscou a Deus como anteriormente havia buscado. Enquanto ele tem altar, ele faz a coisa certa. Não tendo altar, faz a coisa errada. No dia que Isaac nasceu, foi o último dia que Abraão foi para o altar. Por quê? Porque a promessa se cumpriu. Ele fez uma festona daquela de 7 dias, e o negócio foi tão bom, que depois que terminou a festa, esqueceu o altar. E ele esqueceu o altar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 20 anos, 21 anos, 24 anos sem altar. Aí quando você esquece do altar, vem Gênesis capítulo 22, versículo 1, depois destas coisas, pôs o Senhor a Abraão à prova e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma Isaac, teu único filho, a quem tu amas, e ofereça em holocausto em um dos montes em Moriá, que eu lhe mostrarei. Porque esqueceu do altar, Deus vai ter que provar, porque provando volta para o altar. Pode ver, é só Deus provar, correu para o altar, chegou num dos montes, levantou um altar. Precisava disso para levantar um altar? Para que tanto tempo para esquecer do altar? Não esqueça do altar. Se você esquecer, Deus vai te provar, e se Ele te provar, você vai lembrar do altar. É melhor não esquecer, é melhor levantar um altar. Levanta um altar, repara o altar, põe a vida no altar, porque Deus quer operar um grande reavivamento no nosso meio, na nossa vida e no nosso coração. O terceiro problema do altar é a vaidade. Por que a vaidade? Porque o altar deixa a gente vaidoso. Todo mundo fica diferente quando está no altar. A voz muda, o timbre muda, o caguete muda, a linguagem muda, a postura muda, o olhar muda, até a roupa muda. É só dar um altar que tudo muda. A vaidade toma conta do coração. A Bíblia diz que quando o Senhor apareceu, a esposa de Manoá, em Juízes capítulo 13, disse a ela que ela seria mãe, Manoá, o seu esposo, seria pai, e ela vai ao campo contar para o marido que um anjo de Deus veio a ela e falou com ela, e eles foram ao encontro desse ser angelical, e quando os encontrou, eles disseram: fique aqui, porque nós queremos lhe oferecer uma oferta. E quando foi oferecer esta oferta, e que ofereceram a oferta ao Senhor, ele tocou com a ponta do cajado na oferta, e a fumaça subiu, sem fazer curva para o céu. Aqui está o problema da vaidade, porque no altar, se você oferece um sacrifício, a sua oferta, a fumaça dessa oferta, não pode sair para os lados. Se você oferecesse um sacrifício, na lei do Senhor, Levítico capítulo 1 até o capítulo 6, se você oferecesse uma oferta e a fumaça saísse para os lados, isso significa que você estava envolvido com a oferta, com o desejo de aspirar e de receber a adoração da oferta. Então existia um critério: a fumaça não pode sair do lado. Se ela sair do lado, você é vaidoso. Se ela sair do lado, você quer sair na foto. Se ela sair para os lados, você está envolvido com ela. Se ela sair para os lados, ela já não é mais do Senhor. Se ela sair para os lados, o Senhor já não recebe. Eu penso comigo que a fumaça está saindo para o lado, e não é de hoje, porque geralmente a gente vive querendo se envolver com aquilo que não é nosso. Gente, a glória não é nossa, a honra não nos pertence, o louvor já tem dono, a adoração já tem dono, glória já tem dono, e não adianta ficar nervoso. Não fica nervoso, não adianta. Eu percebi que já te peguei nessa, não foi? Você não gostou dessa parte, não é verdade? Então vai apanhar mais um pouquinho. A glória não é sua, a honra não é sua. No dia que você cantar, a glória não é sua. O dia que você pregar, a glória não é sua. O dia que você dirigir o departamento, a glória não é sua. No dia que Deus te usar como profeta, a glória não é sua. Deixa a fumaça subir e não se envolva com ela. Deixa a fumaça subir e não se envolva com ela. Deixa a fumaça subir e não se envolva com ela. Existia uma lei em Levítico capítulo 1 até o capítulo 6, que quando você ia oferecer um sacrifício no altar, e para não incorrer no risco da fumaça sair para o lado, você tinha que levar 5 litros de vinho para derramar em cima do sacrifício. No melhor momento em que a brasa está ali e queimando e a fumaça está saindo, você tinha que derramar 5 litros de vinho em cima dela, porque uma vez caindo o vinho, a fumaça subia sem fazer zigue-zague direto para o trono de Deus. Sabe por quê? Por causa do vinho. O vinho é o símbolo do sangue. Se o sangue de Jesus não estiver na nossa vida, você vai engolir a fumaça, e quem engole fumaça morre. O altar não é seu, a glória não é sua, o louvor não te pertence. Então, no nome de Jesus Cristo, deixa Jesus aparecer na tua vida. Ofereça o melhor que você tem para
Ele e continue dando a Ele a glória e o louvor que lhe é devido. Quem veio para adorar Jesus ainda tem um glória aí? Repare o altar. Terceira coisa que Elias vai pedir, ou que Elias vai fazer, está no capítulo 18, versículo 31, e a Bíblia diz que Elias tomou 12 pedras. Primeiro, congrega o povo. Segundo, repara o altar. Terceiro, tem que ter unidade nesse negócio aí. Essa parte eu vou falar com graça, não adianta ficar com raiva. Eu vou falar essa parte com graça. Por quê? Porque o inimigo tem ganhado espaço nisso aqui, ó. Primeiro, Elias congregou o povo. Segundo, Elias reparou o altar. Terceiro, Elias está juntando 12 pedras. Mas aonde Elias está? No reino norte, capital Samaria. Quem está no reino norte? As 10 tribos. Se tem 10 tribos, por que não 10 pedras e sim 12? Porque Elias sabe que Deus não trabalha na divisão. Elias sabe que Deus não trabalha na divisão. Eu vou repetir. Elias sabe que Deus não trabalha na divisão. Elias sabe que Deus não trabalha na divisão. Deus não trabalha em grupos separatistas. Deus não trabalha com facção. Deus trabalha com corpo unido. Deus não trabalha com um grupo que se separa, um grupo que quando está dentro de um contexto de festividade, está todo mundo junto, mas depois é cada um para si. Não. Deus não trabalha com esse princípio. Deus trabalha com o princípio da unidade. Então Elias é inteligente. Ele pega 10 das tribos de Israel, mas soma mais 2, 12, porque o reino sul não está lá, a capital, Jerusalém não está lá, mas ele traz as 2 pedras, coloca juntos, agora sim, agora tem 12 pedras, porque Deus só trabalha na unidade. Deus trabalha na unidade. Pode ver, uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho e outra é a pessoa do Espírito Santo. São 3 pessoas sim, mas as 3 pessoas trabalham na unidade da divindade. Deus não trabalha separado. Deus trabalha na unidade das pessoas da divindade. Se até o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham na unidade, você acha que você vai para onde? Você acha que você vai conseguir fazer o que sozinho? Não tem carreira solo na igreja, meu filho. Não tem carreira solo na liderança. Não tem carreira solo no ministério. Não tem carreira solo. Aqui o negócio é o seguinte: ou a gente se une para trabalhar, ou o negócio não vai dar certo. Para que o fogo possa descer, vai ter que congregar, vai ter que reparar o altar e vai ter que ter unidade. Ah, pregador, mas eu não gosto dele. Vai ter que gostar. Pregador, mas eu não gosto dela. Vai ter que gostar. Mas eu não amo. Vai ter que amar. Mas eu não quero. Vai ter que querer. Mas eu não aceito. Vai ter que aceitar. Mas eu não consigo. Vai conseguir. Vai ser liberto. Vai transformar. Vai ser. A palavra de Deus vai te transformar. Ora, se você não conseguir ficar comigo aqui, como é que você vai me aguentar no céu? E eu vou morar no céu. Ah, eu vou. Ah, você está mal, meu filho. Você está mal. Se você não me aguentar aqui, eu quero ver como é que você vai fazer no céu. Porque eu vou ficar atrás de você. Tem que ter unidade, tem que ter unidade, tem que ter unidade, tem que ter unidade. A unidade, irmão, Satanás tem ganhado espaço nas igrejas, no reino de Deus e na obra de Deus, porque ele tem rompido com a unidade. Nós estamos parecendo na igreja que está em Corinto, uma igreja fracionada em 4 grupos, o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo e o grupo de Cristo. Nós não podemos viver assim. A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 11 versículo 1, que o povo era de uma mesma língua e de uma mesma fala, de uma mesma língua, de uma mesma fala, de uma mesma língua e de uma mesma fala. Agora veja só, eu vou ter que ler esse texto, eu vou ler, eu não, meu Deus do céu, está bom se eu não leio, capítulo 11 do livro do Gênesis versículo 1, 11:1 diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aí eu fico tentando aqui entender isso aqui. Como é que toda a terra consegue ser de uma mesma língua e de uma mesma fala? O texto dizia: era toda a terra, toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Como é que toda a terra, que são muitos, consegue ser uma mesma língua e uma mesma fala? Simples, através da unidade. Quando tem unidade, todos viram um. Quando tem unidade, 1000 vira um. Quando tem unidade, 10.000 vira um. Quando tem unidade, 120.000 vira um. Por causa da unidade. A unidade é a ferramenta que a igreja tem. A unidade é a arma que a igreja tem. A unidade é tão poderosa, ela é tão poderosa, que Jesus disse que se nós ligarmos alguma coisa aqui na terra, em nome dele, é ligado lá no céu. A unidade é tão poderosa, que Jesus disse que um reino dividido não pode prosperar. Jesus disse que uma casa dividida não pode prosperar. A unidade tem tanto poder, que o Salmo 133 salmodiou o salmista
dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E para mostrar o poder da união, ele usou uma figura interessante no verso 2, dizendo: é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, da cabeça vai para a barba, da barba vai para a gola, da gola vai para o vestido vai para a orla do vestido. Ele está dizendo: esse negócio de unidade é tão gostoso que pode até começar na cabeça, mas vai terminar na hora do vestido. Esse negócio de unidade é tão gostoso que ele vem do alto e termina no pé. Por quê? Porque começa na cabeça, porque é Cristo, vai para a barba porque é os 12, vai para a gola porque é a igreja primitiva, vai para as vestimentas porque é a igreja contemporânea, termina na hora dos vestidos porque é a igreja do arrebatamento. A unidade tem que estar no corpo, a unidade tem que estar no corpo, a unidade tem que estar no corpo. Se as 12 pedras não tiver, não tem fogo, não tem unidade, não tem fogo. É por isso que a gente vê irmão que voou ali, o outro foi arrebatado lá do outro lado, o outro já foi no céu 3 vezes na vigília e voltou, e você está aí seco, não sentiu nada, não pegou fogo, não deu um glória a Deus, não sentiu nem um arrepio. O máximo que está sentindo agora é muita raiva do pregador, mas é um problema seu porque não tem unidade. Se tivesse unidade, já tinha encostado nele, já tinha pegado a fagulha dele. Se tivesse unidade, já tinha encostado nela e já tinha pegado a fagulha do fogo que está na vida dela. Se tivesse unidade, já tinha pegado na mão dele. E a paz do Senhor, vaso, a paz do Senhor, terra, tem fogo aí. Ah, meu Deus do céu, se eu fosse você, eu fazia isso agora. Vai, pega na mão dele, pega na mão dela, diga aí, tem fogo aí, tem unção, tem graça, tem graça, tem graça, tem. Então compartilha comigo, compartilha com ele, compartilha comigo, compartilha com ele. Vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, eu não sei você, mas eu estou com uma vontade de pregar até às 6 da manhã, você não tem ideia. Eu não tenho preguiça não, meu filho, eu não tenho preguiça. Eu já estou no embalo a semana toda, É 5 cultos direto, é só o sangue de Jesus na vida, mas eu estou com uma vontade de pregar. E a sua frieza não vai me desanimar. Queremos que Deus derrame a sua glória, queremos que Deus derrame o seu fogo, mas Deus não pode derramar o fogo se não estiver congregando, Deus não pode derramar o fogo se o altar não estiver consertado, Deus não pode derramar o fogo se não tiver unidade. Aí você vem e canta e diz assim: Deus proveu o fogo e eu sou o sacrifício. Qual é o sacrifício, meu Deus do céu? Ajuda a gente aí. Deus proveu o fogo, a gente sabe que Deus proveu o fogo, mas cadê o sacrifício? O sacrifício é eu e você. Se você não estiver preparado, não vai ter fogo que queime esse sacrifício que você diz que é. Então, já que veio, deixa queimar, já que está aqui, deixa queimar, meu filho. Você não veio, não está aqui na vigília, você já não está na vigília, deixa queimar, mas não tem problema não, pode ser que chore um pouquinho, é gostoso chorar, mas eu vou sentir uns arrepios, é gostoso sentir um arrepio, mas vai começar a tremer, deixa tremer, mas a perna vai balançar, deixa balançar, mas se eu começar a falar em outra língua, fala, libera, deixa falar, mas o irmão vai ficar olhando para mim atravessar, deixa ele atravessar, não tem problema, pega fogo você, deixa ele lá, pega fogo você, deixa ele lá, pega fogo você. Quem precisa da glória é você, quem precisa do fogo é você, quem precisa de unção, de revestimento, aleluia, de poder é você. Então, já que está no fogo, deixa queimar, vai atrapalhar o cabelo, vai atrapalhar a maquiagem, mas depois você arruma, vai no banheiro e refaz, mas enquanto estiver aqui, deixa queimar, não tem problema não. É melhor ser cheio do Espírito Santo, é melhor ser renovado, é melhor ser batizado, é melhor dar lugar ao Espírito Santo, é melhor ser profeta, é melhor deixar Deus te usar com liberdade do seu Espírito Santo. Então, primeiro congrega, segundo repara, terceiro, tem que ter unidade, como se não bastasse. Em quarto lugar, o capítulo de número 18, se é o versículo de número 32, o texto diz assim: e com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor, depois fez uma vala ao redor do altar. Vamos parar um pouquinho para
pensar o que Elias quer. Elias vai mandar cavar um sulco, uma vala, uma valeta ao redor do altar. Diz algum historiador que essa valeta cavada compunha aproximadamente 15 litros de água. Ela recebe 2 medidas de semente, e as 2 medidas de semente representam o Antigo e o Novo Testamento. Esta vala, este sulco que foi cavado ao redor do altar, servia como um caminho para a transição da água. Aqui nós temos algumas tipologias. Primeiro, que ela representa o caminho. E o caminho quem é? O caminho é Cristo. João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho. Mas o que vai nesse caminho? A água. Mas essa água, para chegar a este caminho, Elias vai dizer assim: olha, traga 4 cântaros de água, 4 cântaros cheios, e derrama sobre o altar. O momento é interessante porque o altar está reparado, as 12 tribos estão unidas no altar, em cada uma das pedras. Então Elias vai fazer o seguinte: antes dele oferecer o sacrifício, ele vai pegar a lenha e vai colocar em cima do altar, e essa lenha vai ser colocada em ordem, ele vai colocar ela bonitinha em cima do altar. Tá certo, Elias? Por quê? Porque a lenha fala da doutrina, lenha fala da doutrina, tem que colocar doutrina no altar. A gente quer que a igreja pegue fogo, mas afrouxou na doutrina. A gente quer que a igreja pegue fogo, mas não fala mais da doutrina. A gente quer que a igreja pegue fogo, mas nem doutrina a gente dá mais, porque se der doutrina, o crente foge. Se for crente, não foge não, irmão, só foge quem não é crente. Mas se pegar pesado, não volta mais. Não volta mais porque não é crente. Se for crente, fica. É verdade. Doutrina nunca matou crente. Doutrina nunca matou crente. Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, já apanhei de segunda a segunda, eu nunca morri, nunca desviei. O pastor batia na terça, batia na quinta, batia no sábado, batia no domingo na escola dominical, e batia no domingo à noite, e quando era congresso ele batia também, e quando era festividade ele batia também, e quando era consagração batia também, e quando era reunião de obreiro batia também, e quando era batismo nas águas batia também, e quando era a reunião batia também. Ele não tinha dia, batia. Eu não morri até hoje, estou aqui em pé, graças a Deus, porque a doutrina não mata. A doutrina vem para consertar, a doutrina vem para endireitar, a doutrina vem para colocar no eixo quem está fora. Se você não gosta de disciplina, é porque você gosta de andar errado, e na igreja não dá para andar errado. A igreja não é um lugar para andar errado. Você pode até entrar torto, mas não continua torto. Você pode até entrar com problema, mas não continua com problema. Você pode até entrar dando trabalho, mas não continua com trabalho, porque se tiver doutrina, o negócio vai te endireitar. A palavra liberta, a palavra transforma, a palavra muda, a palavra penetra, a palavra alimenta, a palavra endireita, a palavra transforma, a palavra dá vida, a palavra regenera, a palavra santifica, a palavra ilumina, a palavra alimenta, a palavra penetra, a palavra confronta, a palavra esmiuça a pedra, a palavra gera fogo, a palavra gera avivamento, a palavra gera mudança, a palavra gera transformação. A palavra de Deus, a palavra é pura, a palavra é a verdade, a palavra é inegociável. A doutrina é do Pai, a doutrina é do Filho, a doutrina é do Espírito Santo. Você pode mudar de igreja, a doutrina vai ser a mesma. Você pode mudar de país, a palavra vai ser a mesma. Você pode sair daqui e ir lá para o outro lado do mundo, vai lá para a Ásia, Deus vai usar um pregador lá com a mesma Bíblia, e o negócio vai comer solto para o teu lombo. Não adianta fugir, a doutrina é uma só. Quem quer fogo do céu no seu altar, vai ter que aceitar a doutrina. A doutrina diz que você tem que orar, a doutrina diz que você tem que santificar, a doutrina diz que você tem que vigiar, a doutrina diz que você tem que congregar, a doutrina diz que você tem que amar, a doutrina diz que você tem que evangelizar, a doutrina diz que você tem que ofertar, a doutrina diz que você tem que dizimar, a doutrina diz que você tem que se arrepender, a doutrina diz que você tem que descer as águas, a doutrina diz que você tem que participar da ceia do Senhor, a doutrina diz que você tem que liberar o perdão, a doutrina diz que você tem que perdoar, a doutrina diz que você tem que pedir o perdão, a doutrina diz que você tem que me aceitar, a doutrina diz que você tem que me amar, a doutrina diz que você tem que andar direito, a doutrina diz que você é sal da terra, a doutrina diz que você é a luz do mundo, a doutrina diz que você é cidadão do céu, a doutrina diz que você é diferente, a doutrina diz que você pertence a Deus, a doutrina diz que o Espírito Santo é santo, a doutrina diz que Deus gosta de coisa certa. Isso é doutrina, meu filho. Não adianta só se rasgar a Bíblia, e se ainda rasgar, o meu coração está cheio da palavra, você não vai escapar da doutrina.
Ah, pregador, eu gosto de uma mensagenzinha mais diet. Você não gosta de doutrina. Pregador, gosta de uma mensagenzinha assim mais leve. Você não gosta de doutrina. Você quer ficar na igreja e no pecado ao mesmo tempo. E não dá. Não dá. Não dá. Você não quer Jesus, você quer ficar. E aqui não é lugar de ficar. Oi, bom dia. Aqui não é lugar de ficar, aqui não é lugar de paquera, aqui é lugar de compromisso. Por isso que tem doutrina. Segura essa agora e dá um glória que eu quero ver. Quero ver, quero ver. Ah, tá bom. É ruim, hein? Você acha que eu perco viagem? Eu vim de longe só para falar contigo. Tem que ter doutrina. Então tem que congregar, tem que reparar o altar, tem que ter unidade, tem que ter doutrina. Aí ele manda fazer um suco, uma vala, manda trazer 4 cântaros de água. Os 4 cântaros são os 4 evangelhos. A água é a palavra que purifica. Então tem doutrina no altar e tem palavra ao redor do altar. Não, irmão, não adianta. Não adianta. Você não vai correr. Tem doutrina no altar e ao redor do altar. Tem doutrina no altar e palavra ao redor do altar. Tem doutrina no altar e palavra ao redor do altar. Não adianta, tem que ter palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. João capítulo 17, versículo 17 está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 15, versículo 3 está escrito: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Romanos capítulo 10, versículo 17 está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta a discernir as intenções e o pensamento do coração do homem. A Bíblia diz no Salmo 12, verso 7, que a palavra de Deus é pura. A Bíblia diz no Salmo 119, verso número 9, como o mancebo vai manter puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. A Bíblia diz no Salmo 119, verso número 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 16, versículo 15, achando as tuas palavras, logo as comi, ela foi gozo na minha alma e alegria no meu coração. A Bíblia diz em Jeremias capítulo